bem-vindo. Novamente, muito obrigado por aceitar essa live. É uma honra ter você aqui com a gente hoje, cara. Então, assim, sinta-se abraçado aí por todos nós da Escola de Logística. E eu queria deixar o espaço aí livre para você se apresentar, falar quem é o William, os projetos do William, que o William tem aí, que são bastante, né? E são bem, bem legais na área de logística. Sim, é um prazer, Rodrigo, estar com você. Alguma coisa para vocês, alguma coisa de boa, a nossa experiência, o que a gente aprende também com as outras pessoas da área, né? A gente teve o privilégio aí de recentemente conhecer bastante gente da logística, né? Você do Escola de Logística, o pessoal da Mundo da Logística, nós temos também o youtuber, o Anderson, então é só para agregar, né? E tem mais, aqui não dá para falar o nome de todo mundo, né? Mas assim, basicamente, né? Meu nome é William Dias, eu sou fundador do Liderança e Logística. É um grupo que tem o objetivo de compartilhar ideia, leitura, motivação, né? Porque para a gente poder fazer o que a gente tem que fazer com mais foco, mais motivado, né? Algo que você fala, puxa, eu não pensei nisso. Então, esse foi o objetivo, compartilhar conhecimento, né? Que foi o objetivo de criar o Liderança e Logística. E a minha formação é assim, eu sou formado em administração de empresa, trabalho com gestão de pessoas há mais de 10 anos, sou natural de São Paulo, capital, né? E há uns 10 anos, mais ou menos, eu estou no interior de São Paulo, né? Hoje eu estou atuando aí numa empresa aqui no interior de São Paulo, na área de gestão. Mas, além disso, o que é importante, assim, você falou dos projetos, né? Nós temos esse projeto com liderança e logística, mas a gente também tem os nossos projetos pessoais, né? Ajudar pessoas, fazer alguns trabalhos sociais. A minha família, a minha esposa é muito ligado a ajudar os animais. Então, a gente faz o que a gente pode, né? Porque senão daqui a pouco a gente traz todos os bichos aqui para dentro e aí não dá certo, né? Então, assim, a gente tem essa visão, né, humana, sempre procurar ajudar, e com esse objetivo que a gente criou Liderança e Logística e proporcionou a gente conhecer toda essa galera aí que a gente vive conversando aí no network, né, através do Instagram, LinkedIn e aí vai, né? Eu sabia que eu iria falar sobre liderança, então eu falei assim, claro, é o cara que eu vou explorar sobre liderança. Há muito tempo o pessoal vem pedindo, né, falando sobre liderança, pô, eu queria falar alguma coisa sobre liderança, e quando falou, logo eu pensei, cara, esse cara aqui é o cara que tem que falar sobre liderança, é o cara que hoje fala muito sobre liderança. Então, assim, quando surgiu isso, eu logo pensei, liderança empática. Não porque hoje está no cenário, mas assim, porque hoje a gente sabe que a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Então o líder ele tem que se colocar no lugar do outro. E assim, pensando dessa forma, e aí já queria a gente entrar nas perguntas, porque a gente tem muita coisa, muito questionamento para ser feito e assim, muita coisa para a gente falar. E já pensando dessa forma, na sua opinião, assim, na sua opinião, na sua visão, na sua vivência, eu sei que você é gestor já há 10 anos, né, que você falou já, e lá atrás você teve o início, e assim, quais os passos, na sua opinião, quais os passos para o cara se tornar o líder, para a galera que está nos vendo, ele se tornar o líder, conseguir se tornar o líder, e às vezes, até mesmo para muita gente, eu sinceramente, eu já achei muitas vezes que quando era coordenador, quando era supervisor, eu achava que era um líder, e depois de fazer alguns testes, descobri hoje. Rodrigo, é exatamente isso, né? Conforme você disse, isso já aconteceu com cada um de nós. Que em algum momento você se achou líder. Mas líder do quê? Líder para quê? E líder para quem? Então essa é a questão, né? Então, para quem é líder ou para quem está querendo se tornar líder, eu vou passar a minha ótica, a minha visão do que eu acho que é importante. Você precisa ter um propósito. Mesmo o cara que não é líder ainda, né? Todos aqui que estão aqui com a gente na live, o que você quer fazer? Né? Será que você quer se tornar um líder só para ganhar mais dinheiro? Ou você quer, por exemplo, ajudar pessoas? Aí já muda. Já vai para um outro patamar. Por exemplo, entregar resultado para a empresa? Precisa. A gente precisa entregar resultado. Deixar um legado, porque um líder de verdade ele tem que transferir conhecimento.
ele tem que passar o que ele sabe. Porque senão ele não é um líder, Rodrigo, ele é um chefe. Chefe que dá ordem, isso aí tem em qualquer lugar. Mas a gente precisa de líder que faça diferença na nossa vida. E também fazer o bem, né? O que você planta, você colhe. Se você está plantando o bem, se você está ajudando pessoas, isso vai retornar para você. Então, se alguém tem o interesse, né, de se tornar líder, faça muito bem o que você vem fazendo, se é uma atividade técnica, não importa o que você faça. Mas entenda isso, né? Você precisa ter um propósito. Estude, né? Estude, entenda como é que funciona o processo. E a gente vai falar muito sobre isso, sobre como se relacionar com pessoas dentro da empresa. Um líder. E às vezes a gente fica, eu sinceramente assim, eu também como gestor, e quando eu promovo alguém a um cargo de analista, de encarregado, eu tenho uma certa ansiedade, mas o que a gente pode esperar desse líder? Tá. Um líder, um bom líder, eu posso falar de 5 princípios básicos, né, que a gente pode pontuar. O primeiro, Rodrigo, é assim, ele tem que ensinar o que ele sabe. Se você tem um conhecimento, mas você não consegue passar isso, você não consegue se comunicar bem, então você precisa trabalhar isso, né? Porque não tem esse nasceu líder. Não, a gente vai passando por um processo de lapidação constante. A gente é um eterno aluno. Se você chegar num patamar que você fala, não, agora eu sei de tudo, aí você já vai ficar obsoleto, você vai ficar para trás. Esse é o primeiro, né, que eu separei aqui para conversar com vocês, ensinar o que você sabe, básico. O segundo é praticar o que você ensina, Rodrigo. Sabe por quê? O exemplo, ele grita. Então, assim, ninguém tá nem aí porque você está falando, o pessoal tá observando o que você está fazendo. Então, se o líder não dá o exemplo, o que ele fala não vai ter importância. Ajuda, vai atrás, né? Aí nós vamos ver de novo. Chefe, líder. Terceiro ponto, a gente precisa gerar resultado. Gerar resultado é o quê? A gente precisa fazer, né, acontecer, praticar o que a gente está passando, né? Como que você gera resultado? Quando você consegue engajar a equipe, né? Sendo exemplo, ensinando o que você sabe, a equipe vem com você. E aí o resultado, a tendência é ele ser muito bom. O quarto ponto é não renegar, né, o que você não conhece. Sabe, igual que a gente estava falando, você sempre tem que estar aprendendo mais. Por exemplo, Rodrigo, você sabe coisa que eu não sei. Talvez eu saiba alguma coisa que você não sabe, mas é aí que a mágica acontece, quando a gente troca conhecimento, a gente cresce. Por quê? Né? O que acontece? Quando a gente junta boas pessoas, os resultados são extraordinários. Então, e o último, o Rodrigo, é aprender com todas as pessoas que nos cercam. Sempre alguém tem alguma coisa para ensinar. Não importa o cargo hierárquico, pode ser o porteiro, pode ser a faxineira, pode ser quem for. Alguém sempre tem alguma coisa para te ensinar. Então, são esses 5 princípios básicos aí, para quem almeja ser líder, que a gente sugere, né? Assim, tá aparecendo na minha tela aqui, e tá gritando essa pergunta, eu já vou te fazer a pergunta. Tem como alguns estudos que você possa já entrar como em uma empresa direto líder, ou que você cresce na empresa de baixo até se tornar líder? Então, assim, pelo que eu entendi, assim, se você tem alguns estudos, crescer na empresa de baixo até se tornar líder. Eu acho que eu entendi. Por exemplo, às vezes acontece um processo seletivo interno na empresa, né? E aí você entrega resultado e aí existe essa possibilidade, né? Inclusive nessa última empresa que eu trabalho, aconteceu isso, né? Eu aceitei um desafio, comecei num cargo abaixo do que o meu último emprego, e aí a gente mostrou o resultado, engajou a equipe, procurou colocar na prática essas coisas que eu estou comentando com você e deu resultado. Então eu cheguei como gestor, que era meu último emprego.
E também, às vezes, a empresa faz um processo seletivo interno e, de acordo com o perfil que ela procura, dentro da empresa, ela entende a empresa que ela precisa buscar esse profissional fora. Então, talvez seja o que a pessoa perguntou. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, primeiro, ter o conhecimento técnico, que é a logística, né? Muita gente pergunta, eu faço um técnico, eu faço um superior, e a gente está sempre ali no grupo, né? Se alguém quer informação, entra lá na escola de logística, entra no Tudo é Logística, Mundo da Logística, e a gente vai dar algumas dicas, né? Sobre o que você tem que fazer. Mas, lembre-se da gestão de pessoas. A pessoa tem que ter, ainda mais hoje nesse mundo de pandemia, a questão da habilidade social, você lidar com o outro, você entender o outro, né? Antes de você tomar uma decisão precipitada. Isso é importante. Então, para quem fez a pergunta, faça isso, né? Tenha um conhecimento técnico para você entregar resultado, mas faça uma boa gestão de pessoas, seja empático. Você vai ter resultados extraordinários. Não, é verdade. Assim, eu também entendi dessa forma que tu de baixo, né? Começam lá do chão de fábrica. E eu falo muito pro Sim. pessoal que eu aprendi muita coisa que eu sei hoje, eu trago lá do chão de fábrica, muito conhecimento, e aí você puxar pallet para um lado, você ir lá, mexer em caminhão, você ajudar o pessoal a descarregar caminhão, então assim, muita coisa eu aprendi do chão de fábrica e eu tenho certeza que 80, 90% dos colegas falam isso, e eu até falo, eu até brinquei um tempo atrás, eu não lembro qual foi a live, que eu falei assim, cara, se você não tem, você é igual jogador, né? Que a gente fala que o jogador tem que ter uma boa base para chegar ao profissional. A mesma coisa a gente, né? Se a gente tem uma boa base no chão de fábrica, quando você chega a gestor fica um pouquinho mais fácil. Nada que você, de repente, já possa entrar como gestor, mas eu acho, na minha opinião, um pouco mais difícil, né? Que aí até você saber, você ter aquele pensamento do que os caras já estão pensando lá embaixo, fica um pouco mais complicado de você entender. Mas acontece, é o que você falou, acontece. Às vezes até acontece de você estar num cargo e você entrar numa outra empresa, que você falou, né? De você tem que voltar a um cargo anterior. Isso já aconteceu várias vezes comigo na carreira e vai acontecer, Sim. a gente não tem como. De repente você está como gerente, você tem que entrar numa outra empresa como encarregado supervisor. Acontece, isso é normal de acontecer. E aí, pensando dessa forma, de você estar com o supervisor e você tem que voltar, vou fazer uma pergunta aqui que acho que muita gente vai se identificar com essa pergunta. O porquê motivo as pessoas se frustram tanto? Tá. Essa é uma boa pergunta, né? Assim, só para finalizar ali aquela questão do líder empático, né? Uma dos motivos é quando você não enxerga no teu líder, né? O que você esperava, né? A gente falou de 5 pontos aqui do bom líder, então, assim, se a pessoa, se a companhia tem esses 5 princípios, se o líder aplica, a questão de a pessoa estar satisfeita é muito mais possível de acontecer. Agora, quando não tem isso, gera frustração. Por quê? Olha só, na questão do líder empático, primeiro, o que você... O astral, o clima ali já vai lá embaixo. E isso pode deixar alguém insatisfeito, frustrado. Sua líder só chega de cara feia aqui. A minha vida é em função do líder. Se ele brigou com a mulher, se ele levou o cachorro para passear, se caso as coisas deu errado nele, na vida dele, mas não pode ser assim, né? Então isso leva a gente à frustração. Eu tô falando isso porque eu tô me colocando no lugar também de quando eu era liderado. Então a gente tem que fazer esses 2 pontos. A outra é assim, o líder não chamar a pessoa pelo nome. É o mínimo, né? Chama a pessoa pelo nome. Vamos conversar, vou te dar um feedback, respeito, sabe? Você dá o devido, como que eu posso dizer, dignidade para a pessoa. É teu liderado? Mas nós somos uma equipe, né? Olhar nos olhos, sabe? Às vezes um líder que está falando com você, mas está falando no celular lá. Quer dizer, o que é mais importante? É quem está no celular ou sou eu que estou recebendo uma orientação, estou falando um problema pessoal, alguma coisa, sabe? E é um funcionário que entrega. Então, se você, o líder, não se interessar verdadeiramente pelo funcionário, entender a parte ali, ela fica sozinha.
É assim que ela se sente. E um líder, ele sempre deve fazer um elogio sincero. Sabe, o colaborador, você trabalha, você acorda cedo, às vezes pega chuva, pega transporte lotado, atravessa a cidade, chega, aí alguma coisa deu errada. Aí o líder, né, um exemplo, aí o líder vai lá e fala, ó, olha aqui, ó, mas e tudo que a pessoa fez certo, né? Então são esses tipos de coisas que vai frustrando o colaborador, né? Ele não ter essa empatia por parte do líder de querer saber o que ele está passando. Porque às vezes o funcionário ele deixa de entregar, mas ele não é um mau funcionário. Então ele está acontecendo alguma coisa, né? Posso te ajudar? A entrega, Rodrigo, que esse funcionário vai dar para esse líder, se ele chamar ele para não é dinheiro, de novo, eu falo, não é dinheiro, é questão de equipe, liderança, equipe, estamos juntos, vamos fazer acontecer, a gente está indo por uma causa, né? Sempre pensar numa causa, né? Todos na mesma mentalidade, né? Mais ou menos isso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que está um pouco fora do nosso planejamento, mas você acha que hoje não falta muito em relação a feedback, seja positivo ou negativo? Que a gente vê muita, assim, algumas empresas elas trabalham com a entrevista de demissional. E nessas entrevistas, assim, período que eu estou acompanhando aí, eu vejo muita gente falar que não sabe nem por que foi demitido. E aí você acha que, na sua visão, disciplinar, suspensão, advertência, às vezes você acha que não falta um pouquinho do feedback, seja positivo ou negativo, do líder, já essa questão de frustrar. Isso é péssimo, é frustrante, como você perguntou, né? Porque como uma empresa lá precisa de um indicador para saber se ela está indo bem, a saúde financeira dela, se você não vai fazer mais parte de uma companhia, o mínimo é você saber o porquê. Porque te dá a oportunidade de não repetir mais aquele erro. Porque errar é humano, errar nós vamos errar. Líder erra, colaborador erra. Mas se você não fala o porquê, você não dá a oportunidade da pessoa melhorar. Então, ela vai entrar numa outra empresa, sem saber porque ela saiu da última, talvez ela vai cometer o mesmo erro. Então, você deixou de ajudar uma pessoa. Essa é a nossa visão, nossa ótica sobre esse assunto. Essa visão aí que tu falou, estou falando isso porque eu já vi muitos gestores ter dificuldade de aplicar sanções, até no funcionário, se é aquela guerra, né? Não sei se você já passou por isso, é aquela guerra de mandar o cara embora, e aí agora é quem manda, se é o RH, se é o gestor, e aí fica aquele meio de todo mundo, e aí no final de tudo, quando vai conversar com o cara, pô, não sei nem por que eu estou sendo mandado embora, não sei nem por que estão colocando essa suspensão aqui para mim, essa advertência, o cara não consegue, o cara não assina. Então, assim, eu deixo uma dica ao pessoal, quer ver vocês medirem o quanto vocês estão liderando a sua equipe? Quando você for aplicar uma sanção disciplinar na sua equipe, ou quando você chegar e falar assim, cara, eu preciso demitir fulano, porque fulano não tem condição, já tentei de tudo, já esgotei, realmente você está certo e realmente você está na sua razão. Pô, cara, infelizmente não tem como. Eu pensei na sua família, só que você não está pensando por ela. Você está deixando isso nas minhas costas. Eu falo muito isso. Eu sou muito contra demitir pessoas, sou muito contra. Cara, eu sou um gestor que dou várias oportunidades e acho que entra muito nessa questão de falar de frustrar, né? De cara saber porque ele está saindo em relação a isso. E aí eu gosto sempre de fazer essa conversa para a gente já entrar em uma outra questão que é polêmica, que eu tenho certeza que está com 38 pessoas agora aí assistindo a gente. E aí, pessoal, convido os colegas aí, vamos lotar essa live aí, porque essa live é super importante, tem muita coisa que a gente vai falar importante aqui, que vai ajudar você que não é gestor e você que já é gestor a alavancar sua carreira, um bate-papo, continue mandando perguntas para a gente aí. Vamos encher o William de perguntas, que o William é fera em liderança e a gente vai explorar ele hoje bastante aí. Então, assim... Vou tentar responder. Vou tentar, hein? Para a gente entrar nessa questão, aí, e a gente sabe que muitas vezes as pessoas deixam empresas, não só por causa da empresa, a pessoa até gosta da empresa, caraca, gosta muito dessa empresa, mas aquele fulano de tal lá que é chefe é muito complicado.
A gente pensando nessa forma, e aí tem os dois pode lidar, e aí uma situação que todos nós já passamos, como a gente pode lidar com a liderança tóxica, que a gente vê muito falar aí, que a liderança, aquela liderança complicada que você falou, que o cara entra, não dá um bom dia, não dá uma boa noite, e tem que fazer, e não sei o quê, joga tudo nas costas, é meta, te liga a qualquer hora, te liga dia dando expor. Como é que a gente pode lidar com essa galera aí? Olha, eu tinha separado esse ponto aí para a gente falar por último, mas é o que todo mundo quer saber, né? Então eu adiantei aqui o que eu preparei para vocês. E, Rodrigo, é assim, é muito sério isso, da liderança tóxica, né? Eu falo para vocês, tenho amigos, tenho conhecidos que já tiveram problemas sérios, emocionais, trabalhavam até numa grande empresa, Rodrigo, numa grande companhia, mas a sua liderança direta, ela era uma liderança inadequada, porque ela apresentava indícios ou resquícios de uma liderança tóxica, né? Então, vamos entrar no tema, pode ser? Oi? Vamos entrar no tema, então, pode ser? Pode, pô, fica à vontade, o espaço é seu, cara. Hoje você é o convidado, você é o cara. Ó, se qualquer coisa der um branco aqui, vocês me ajudem aí, o pessoal que está acompanhando. Mas é assim, ó, Rodrigo. Liderança tóxica é aquela que contamina emocionalmente o liderado, né? E causa nele um descontrole emocional e na equipe. Isso é uma liderança tóxica. O que ela acontece? Um líder que não se comunica com a equipe. A equipe tem que adivinhar o que tem que fazer. Isso gera uma ansiedade, sabe? Não tem um escopo definido de cada um tem que fazer. A engrenagem, ela não gira se o líder não estiver ali. Não aplica a autogestão. Então, gera muita ansiedade na equipe. Ela não sabe o que ela tem que fazer, né? Isso para começar. Não tem abertura do líder para a equipe dar a sua opinião, falar o que ele pensa, o que ele sente. O líder não aceita opinião, o que é quase um ditador. É um general, entendeu? Eu falei e se eu errei, é culpa da... Aí ele vai lá e joga a culpa na equipe ainda. Já aconteceu comigo, tá? Se tiver bastante líder aqui, vocês me perdoam, mas eu tô vendo os dois lados da moeda, tá? Depois se algum líder vai me chamar aí pra conversar, você queimou o filme dos líderes lá, mas vamos falar a verdade aqui, Rodrigo. Vamos não são todos, né? Não são todos, né? Tem muita gente boa aí. E líder que ou não dá feedback, porque é frustrante, você tá fazendo uma coisa e você não sabe se você tá indo bem. Se você tá atingindo o que a empresa espera de você. E pior, Rodrigo, só feedback negativo. Não, porque você faz isso, porque você faz aquilo, tal, não sei o quê. Aí é frustrante. Então, outras coisas que eu separei aqui. Joguinhos de poder. Olha, se você não fizer, você já sabe. Jamais. Esse tipo de coisa, né? Já até um abuso de autoridade aí, né? Não se comunicar de forma clara, eu já disse, né? Criar conflito entre os funcionários, sabe? Falando de um outro funcionário, de vez de falar para ele o que ele precisa melhorar, comentar com o outro. E depois comenta com o outro. Até um indireto. Rapaz, isso dá um problema, um BO. Você tá jogando um contra o outro, aí vira um balaio de gato e ninguém se entende, todo mundo, sabe, o clima fica pesado. Não olhar nos olhos, né? Se chama a pessoa. Estou conversando com você aqui, né? Então, Rodrigo, conto com você, hein? Quer dizer, você não tem conexão, você não sabe. E aí a pessoa, o que a pessoa fica se sentindo? Como você se sente? E aí, a longo prazo, esse sentimento ele vai piorando, né? Então, eu até peguei aqui uma parte aqui de um psicólogo que falou, né? Que existem dois tipos de líder. O líder contagiante, ou seja, você promove sentimentos positivos para a tua equipe. Legal. E o líder contagioso, ou seja, cria sentimentos negativos na equipe,
causa angústias individuais. E aí, Rodrigo, eu anotei aqui também como que a gente, que é muito importante, como que você que está aqui com a gente, como que você vai identificar um líder. Agora é o que a galera quer. Agora é o seguinte, ó, se você estiver se sentindo humilhado no seu local de trabalho, se você chora todos os dias, tem que ir no banheiro, sabe? Porque você não suporta mais olhar para aquela pessoa, não tem vontade de trabalhar, não vê a hora de dar a hora do almoço, não vê a hora de ir embora, né? E aí o que ocasiona? Isso aí ocasiona o quê? Você fica muito ansioso, Rodrigo. Você perde a sua autoestima. Olha só, o que vai acontecendo com você? Perde a sua confiança, você diminui a tua produtividade, você diminui o engajamento, aí começa a te dar taquicardia, né? Sudorese, começa a suar, você vê a pessoa, você já começa já... Por quê? Alguma coisa está errada. E sensação de sufocamento, sabe? Então essa liderança tóxica, Rodrigo, para mim, para você, para todo mundo, é um perigo para as companhias, porque levam as pessoas a se afastarem, né? E o processo de recuperação, eu tenho amigas minhas, que trabalharam em grandes empresas que, né? O banco é bonito, todo mundo alinhado, mas aquela pressão que você sente lá de ter que vender os produtos a todo custo e passar por cima de todo mundo, aquilo acaba com a pessoa psicologicamente. Aí eu já passei agora o que acontece, né? Agora eu trouxe para vocês também assim, o que a gente tem que fazer, né? Para poder se livrar dessa situação. Mas isso depende assim de cada caso, tá? A primeira sugestão que a gente dá é converse com o teu líder, se você tem abertura para isso, tá? Fale para ele coisas que talvez ele tenha dito, ou alguma coisa assim, que você não se sente à vontade de falar sobre isso abertamente. Tem uma conversa sincera com ele, se você tiver abertura para isso. Foi sem querer que ele fez ou falou aquilo. Não estou falando de caso grave, tá? Estou falando de casos mais simples. Um outro canal que as empresas têm, Rodrigo, que eu vejo, é aqueles canais de pesquisa que as empresas passam, sabe? Então aproveita aquele momento, só que vou dar uma dica, toma um cuidado para ver se a pessoa que está pontuando não é o teu líder, né? Tem que ser uma pessoa neutra, né? Senão, não é. E aí o que você faz? Você diz ali que poderia ser melhorado, né? De uma maneira, né, tranquila e tal. Agora, se o caso for sério, Rodrigo, aí que, sabe, é um caso persistente, aí você tem que levar para o RH, o Recursos Humanos, né? E também tem que levar para o chefe do seu líder. Porque aquilo que pode estar acontecendo com você pode ter um efeito dominó. Pode estar acontecendo atividade, não tem mais engajamento, e o gerente fala: o que está acontecendo? Até tanto tempo atrás a equipe entregava, agora não está entregando mais, então é um problema emocional, né, um problema interno que faz as empresas perderem a produtividade. Então é mais ou menos isso aí que eu separei, Rodrigo, da questão da liderança tóxica, tá? Depois a gente tem aquela parte dos lidar com os funcionários difíceis. Então, tem essa parte, né? Então, assim, isso aí eu lembrei até de uma vez, não sei qual é a relação sua religiosa, não vou entrar, mas eu lembro uma vez que estava numa igreja, o pastor entrou nessa questão e batia nos pais, aí depois que bateu nos pais, os filhos tudo rindo. Depois partiu para os filhos. E aqui vai ser a mesma coisa, né? A gente falou sobre os líderes, né? Então, assim, a galera, falando dos líderes. Agora a gente vai falar um pouco de liderados, cara. Então, assim, às vezes a gente acha que só o líder, né, que é complicado, mas a gente vê muitas vezes os liderados também não entendem o papel do líder, não entendem o papel do seu chefe, não se comporta. E eu vejo muita gente falar assim, cara, mas por que eu não fui promovido? E aí quando você vai fazer uma análise do que o cara não foi promovido, você
consegue identificar lá que, na verdade, é comportamental. O cara não tem comportamento para ser um líder. Não tem como. O cara não quer melhorar, o cara não quer se modificar. O cara não respeita o chefe dele. Então, assim, o chefe dele fala, ele não respeita. Então, assim, eu falo muito que a gente precisa... Eu já fui militar, então, assim, já tive na Marinha. Eu levo muito isso comigo. Então, assim, eu tento manter aquela coisa do... Não do chefe, mas, assim, respeitar quem está acima de mim, até mesmo porque o cara não é uma pessoa que está ali, o cara está representando um cargo, né? Então, assim, hoje, se você está gerente da sua empresa, você está representando a gerência da sua empresa. Ponto. As pessoas têm que entender isso. E pensando dessa forma, como eu, como chefe, líder, eu consigo lidar com essas pessoas difíceis, com esse funcionário que é complicadinho lá, que a gente sabe que tem bastante, às vezes, dá vontade até de enganar. De funcionários que a gente tem, colaboradores que a gente tem que ter uma atenção especial. Mas uma coisa que eu queria falar, Rodrigo, é assim, para o pessoal que deseja ser líder, que gosta do tema, a gente está falando hoje baseado no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Muito bom. Muito do que eu estou falando aqui entra nesse princípio e ele funciona. Também do Roberto Kiyosaki, da questão de você fazer a gestão do tempo, de você gerir as pessoas. As pessoas não são todas iguais. Você, às vezes, tem a mesma informação. Você não pode falar para um e falar para o outro e esperar que eles vão entender igual, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, se o líder ele também não tem uma boa comunicação, ele não pode falar que é um funcionário difícil. O funcionário não consegue entender o que ele está falando. Então, isso, às vezes, pode atrapalhar. Mas eu separei aqui três perfis para falar com você. Não sei como é que a gente está aí de tempo. Não, tem aí, tempo. Mas eu... Tem tempo. Pode ficar tranquilo, quando começar a faltar tempo, eu começo já a falar. Aqui tá. O controle direitinho. Uma coisa que o líder, ou até mesmo para o colaborador, antes de a gente entrar especificadamente nesse tema, é assim, esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala assim, evite discussões a todo custo, né? Aí ele fala uma coisa assim que é legal, que após uma discussão, né, a pessoa que foi contrariada, a opinião dela sobre aquele assunto é ainda maior do que antes da discussão. Ou seja, você não vai conseguir mudar a opinião dela. Então, o livro ele fala muito sobre isso, né? Não evitar discussões na empresa. Por quê, Rodrigo? O livro ele fala de uma coisa que é muito importante, até um alerta, né? Ele fala assim, ó, se você acha que você nunca está errado, né? E que os seus argumentos sempre são superiores aos das outras pessoas, e eu foquei muito bem nisso, ó, saiba que talvez você tenha uma legião de inimigos e pessoas conspirando para o seu fracasso. Quando você discute, você impõe a tua filosofia de Platão, você fala, venci a discussão. Não. Vencer uma discussão, vencer uma guerra, é você não entrar nela. Você poupa tempo e recurso para outras coisas. Então, para líderes e para os colaboradores, evitem, não entrem em discussões. Mesmo que você tenha razão no seu ponto de vista, não vai te levar a nada. Essa é uma dica que a gente queria deixar do livro, que fez total diferença para mim, Rodrigo. Beleza. Mais alguma coisa dessa parte de como a gente pode lidar? Colaborador, que a gente tem que tomar cuidado é aquele que é competitivo demais. Rodrigo, ele parece um trator. Ele passa em cima de tudo, de todos, não tem princípio, não tem ética, eu vou chegar lá e vou entregar. Como que a gente lida, né, com um colaborador desse? Então, ali, né, a questão da psicologia que a gente trouxe para agregar na live, né, para ela ficar mais encorpadinha. Tudo que você for tratar com esse colaborador que tem esse perfil, você tem que
fechar o planejamento em equipe. Olha, vou passar as metas para todos, vocês vão me entregar junto, em tal prazo, para que ele entenda que ele não é melhor que ninguém. Todos são importantes para a empresa. E para que ele entenda que ele faz parte da equipe. E que ele não é a equipe. Então, o líder fazendo isso, né? Com mais atenção, para não falar que é difícil. Nesse sentido aí. Esse é o primeiro, Rodrigo. O segundo é o questionador. Esse aí, olha, eu vou falar para você. Toda beirada de empresa ali, nas esquininhas da empresa, sempre tem um ali. Então, o que faz aqui? Que ele nunca está satisfeito, né, Rodrigo? Ele nunca está satisfeito com as normas da empresa, né? Ele implica com questões pequenas, né? Só que por que ele faz isso, né? A psicologia fala que ele faz isso porque ele quer atenção. Interessante, né? Ele quer atenção, então ele fica lá fazendo toda aquela tempestade lá num copo d'água para um negócio pequeno. Então, o que o líder tem que fazer? Vai funcionar desse jeito, talvez tratar algum ponto que precisa melhorar em equipe, porque se os outros acatam e falam, não, é isso mesmo, vai dar certo, o líder tem que fazer uma forma de deixar ele sem argumentos. Aí você consegue lidar com esse tipo de colaborador, que é como diz, o questionador. E o último, Rodrigo, que eu separei aqui é o procrastinador. Ele sempre deixa para depois. Ele sempre entrega depois, ou talvez nem entrega, dependendo da situação. Então, esse aí, ele acaba atrapalhando a vida da equipe inteira. Porque ele não entrega o resultado, e se você depende daquilo, né? Então, o que você tem que montar a meta junto com a equipe, para que todos entreguem na mesma data, faz uma reunião geral, né? Mas o importante é assim, Rodrigo, entender por que ele não entregou. Ele teve algum problema pessoal, teve alguma coisa? Eu estou falando de um mau hábito, de uma coisa persistente. Ele nunca não entregou a primeira. Uma constância, né? Isso, aí a gente pode falar que ele é um colaborador que é procrastinador, né? Então, o líder tem que avaliar isso, para não fazer algo que não deveria fazer. O resultado, ele vai olhar e vai falar assim, puxa, só eu não entreguei. Então, essa é uma forma de você induzir ele a entregar também, sem ter que falar para ele. Igual na escola, né? Igual na escola, exatamente, né? Isso. É mais ou menos isso, Rodrigo. Então, assim, eu separei aqui esses 3 tipos de funcionários ou colaboradores que a gente tem que ter uma atenção um pouco especial na companhia para que as coisas ocorram bem. E para você, qual é o pior? Se fosse um gestor hoje e estivesse entrando, novinho, que não sei que tá a galera nova aí que está como gestor, que foi sem promovido nessa pandemia, tem a molecada que recebeu promoção agora, que tá naquele iníciozinho que a gente sabe que é complicado de lidar com as pessoas, ainda está aprendendo ainda a engatear. E qual mais complicado lá de o cara ficar ligado, opa, isso aqui eu tenho que ficar, a galera tem que ficar mais ligado, porque senão isso aqui é mais difícil de lidar. Tá. Assim, Rodrigo, eu acredito muito nas pessoas, tá? Até que elas me mostrem o contrário. Igual você disse, você deu muita oportunidade. Eu gosto de dar oportunidade. Só que também a gente não pode onerar quem entrega. Porque se você não toma uma atitude, se você não faz nada, você acaba desmotivando o time. Né? E isso é muito perigoso. Mas, assim, eu já tive o super competitivo que entrou no prumo, que entendeu, né, que para ele não era bom isso. Porque tanto a gente que é líder como os colaboradores, o segredo é ser ensinável. Verdade. Se a pessoa aceitar o feedback, muda. E eu já tive isso. Já tive também o questionador. Rapaz, com o assunto de hora extra,
e eu tinha que saber fazer as contas para ele, porque ficou faltando 5 minutos da sexta-feira e tal. Eu falei, calma, né? Eu tô do teu lado, tipo, eu não tô contra você, né? Porque eu também, né? Sou funcionário, né? Também é o mesmo processo. Eu falei, eu vou te ajudar. E aí, Rodrigo, a gente conseguiu, né? Mudar esse perfil, conseguiu lapidar esse colaborador. E talvez o procrastinador seja se você tem um projeto para entregar para a tua diretoria, para a tua gerência, e você coloca uma responsabilidade de alguém, e a pessoa não entrega e não te avisa antes para você poder ter um plano B, eu já fiquei em saia justa por causa disso, se é o termo correto. Que eu tive que ir lá na reunião me virar nos 30, com base no que eu tinha visto, então foi uma situação difícil. E também tive, o Rodrigo, colaboradores que não tinham como, porque eles não tinham a visão, né? Eles não tinham. Então, por isso que eu digo, se você forma um bom time, esse time forma grandes empresas, né? Verdade. Sozinho você chega até um certo ponto, mas com um time, aonde você pode chegar, né? Assim, é um muito mais longe, né? Exatamente. Então, eu não sei se eu respondi, se eu dei mais queimada na tua pergunta. Não, é legal, assim, é bom saber, porque às vezes a gente precisa saber da visão, né, de quem já passou por uma situação, tem experiências, e a gente, na verdade é um debate, né, assim, um debate que a gente faz aqui para a gente promover para a galera aí que já está no mercado, e a opinião, o pior é isso que você falou, acho que eu tenho dificuldade de falar essa palavra, procrastinador, né? É difícil e chata essa palavra, viu? Essa palavra é difícil pra caramba. Mas mais pra mim é esse, cara, justamente porque o questionador, assim, é o cara que questiona, mas se tu chegar e falar uma palavrinha mais tipo assim, tá, o que você me dá de solução? Eu uso muito isso. Me diz aí, velho, no meu lugar, o que você faria? Aí o cara, opa, aí entra na parte da liderança empática, né? Que a gente coloca o outro no nosso lugar, a gente se coloca no lugar do outro. E eu acho que é o mais difícil, que as pessoas têm dificuldade em lidar em relação a isso, né? E assim, eu queria até fazer uma pergunta, não sei se você vai conseguir, de repente, responder isso para mim. A gente sabe que tem muito líder que tem dificuldade em responder perguntas do seu liderado. Tem essa questão aí de o cara faz uma pergunta, o cara passa e se desmonta. Não sei se já teve isso. Tem muita dificuldade, assim, cara, o cara faz uma pergunta, parece que o cara se desmonta ou fica bolado com o tipo de pergunta que você falou, já tive que fazer hora extra, digitar, e assim, eu também já tive uma situação como essa também, e assim, na sua visão, o que a gente pode fazer isso? Na hora de, você já deu um exemplo, mas como a gente pode se aprofundar em relação a isso aí? Um cara vir questionar, o que a gente pode fazer? O cara vem todo bravo, e eu sei que você escuta muito isso, e o cara vem todo bravo, todo se querendo, o que você faz pra gente, de repente, a gente fala muito se colocar o cara no lugar dele, mas algumas pessoas falam assim, o rabo tá querendo abanar o cachorro, né? É um ditado popular que fala, né? Mas, o Rodrigo, é assim, ó. Para chegar nesse ponto de um colaborador te confrontar em uma reunião, é que todos esses processos que nós viemos falando no começo da live não foram feitos. Né? Então, se isso acontecer, o que o líder tem que fazer? Tá preparado. Digna, sem rebaixar ele, porque também não é legal, né? E deixar o assunto ali, ó. Por exemplo, mas isso. Interessante a tua opinião. Eu vou analisar isso, vou levar em consideração e depois a gente conversa pessoalmente. Pronto. Né? Nem, foi bem político, mas funciona, Rodrigo. Porque tem que ter aquele equilíbrio emocional, né? Tua cabeça vai ferver,
você vai ficar nervoso, mas você fala, não, interessante isso aí. Eu vou anotar aqui, depois a gente vai conversar sobre isso junto. E aí, pessoalmente, Rodrigo, entender por que ele disse aquilo. Ele está insatisfeito com alguma coisa. E aí o funcionário, quando está insatisfeito, ele começa a dar sinais. E um desses sinais é isso aí. Eu vi uma pergunta aqui do Logísticos em Foco, que é a única que eu consegui pegar. Vi que você pegou várias aí, né? Ah, eu não sei, porque eu escrevi no papel, porque se eu fosse notando as pessoas, eu ia ficar estudo aqui, que tem muita coisa. Exatamente. Então, o nosso amigo do Logísticos em Foco, que a gente tem contato, compartilha as informações, ele falou assim, sobre a característica do líder, né? Então, ele falou assim, eu vi líderes que sorriem e não ajudam os colaboradores, perfil de cada líder. Mas a gente estava falando baseado no livro, como fazer amigos e influenciar pessoas. Talvez por você não sorrir, o seu processo, não que não vai dar certo, vai dar certo. Cada um tem o seu perfil de liderança. Não estou dizendo que esse é o único. Depois nós podemos até montar uma outra live para falar os perfis de liderança. O centralizador, o que delega e assim vai, mas não é esse o objetivo. Então, é isso. Eu queria mais ou menos responder essa pergunta. Existem sim outras formas de ajudar os colaboradores sem ficar sorrindo ao vento. Beleza. E aí você acha que falou que ia continuar e eu não lembro que você tinha um cronograma para passar e pro pessoal. Sim, na verdade, essa também é uma dica do livro, tá? Ele fala assim, como que você faz para as pessoas, para a tua equipe fazer o que você precisa e o que a companhia precisa, sem você precisar dar ordem. Porque você ficar dando ordem, dá a impressão que você é chefe, que você manda, e a questão não é essa, né? Então o livro ele fala assim, ó, faça perguntas. Eu vou até contar uma historinha que aconteceu, né, lá na empresa que eu trabalhava, né? Resumido de cargas lá na transportadora, porque estava tendo muita avaria, Rodrigo. Então a gente tinha que mapear o processo do começo ao fim e ver como é que estava sendo feito e tal. E aí, antes de falar o problema, eu falei, o que vocês acham que a gente precisa para fazer para melhorar essa parte de eliminar as avarias? Aí um colocou uma coisa, outro colocou outra coisa, outro colocou outra coisa. Eu montei o manual com base nessa dica do livro, tá? É o do Como Fazer Amigos, não sou eu que estou falando. E coloquei o manual, Rodrigo, com o nome deles, dei crédito a eles, para que eles se sentissem parte do processo. Então não é o William que fez, foi a equipe, né? E aí, rapaz, o resultado, Rodrigo, você tem que ver. Eu tirava foto das cargas porque eu não acreditava. Eu precisei falar o que eles já sabiam, só que eles se sentiram parte do processo, através de perguntas. Então você precisa fazer alguma coisa, chama a tua equipe, o que você acha que a gente precisa para chegar nesse resultado? Na sua opinião, como você mesmo falou, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? E aí eles começam a amadurecer como equipe e começam a ter uma autogestão. O negócio começa a rodar sozinho. E é impressionante o resultado que a gente teve, Rodrigo. Então é isso, né? Ao invés de dar ordens, faça perguntas, né? Estimule a sua equipe, né? Sua função como líder é estimular. Exemplo, pergunta e se envolve. Bem esse foco mesmo, bem manter essa... Na verdade é uma disciplina, né, William? Liderança é uma disciplina. Você disciplinar você mesmo. Primeiro, você tem que se conhecer para depois você conseguir se tornar o líder. Uma vez eu ouvi falar muito isso, não lembro qual foi o livro que eu vi em relação a isso. Você tem que se conhecer. Às vezes você quer ser líder e você nem se conhece. Você não sabe nem quem é você. Então, assim, como é que você vai liderar alguém se você não sabe nem quem é você? Entendeu? Então, assim, essa questão. Aí você quer dar uma ordem e você não sabe nem como faz isso. Isso aí eu lembro quando... E aí você também trabalha com motorista, você sabe como é que funciona. Às vezes o cara fala assim, não vou.
E às vezes você tem que ir lá pro cara e falar assim, cara, vou te mostrar, vamos lá junto contigo. Eu vou junto contigo lá, vou te mostrar. Pô, mas você é o coordenador, não tem que fazer. Não, vou lá contigo lá. Vamos lá. A gente vai olhar junto, vamos lá. Bater pneu, fazer isso, fazer aquilo, colocar container, vamos lá, vamos junto. Vamos junto lá. Às vezes na escuridão, né? No meio do nada. É um exemplo, né? Exemplo. Fazer para o líder atender às suas reivindicações. A pessoa mandou essa aí, provavelmente deve ser um líder que entra naquela questão que você falou, né? Que o cara tá conversando com ele tá cagando pro cara. Então, uma das formas é assim, eu vou falar que já aconteceu comigo, né? Eu tinha eu tava com uma visão parcial sobre um determinado assunto. E a forma como ele veio falar comigo, né? E o líder tem que dar abertura, porque é uma oportunidade de aprendizado. Então, acho que 50% depende do colaborador e 50% do líder. Se o líder tem seus conceitos, o que você vai fazer. Então, respondendo a pergunta, você tem que chegar no teu líder embasado, né? Mostrar para ele por A mais B, por que você está sugerindo aquilo, por que vai ser bom para o líder, por que vai ser bom para a equipe, por que vai ser bom para a empresa. E aí, se for um líder sensato, ele vai pegar aquilo, vai olhar e falar, eu não tinha pensado nessa perspectiva. Isso é um time. A gente precisa disso. Então, se você for com informações de como é e como pode ficar, talvez o teu líder te ouça, te escute você, né? E te olhe com outros olhos. Eu não sei quem foi que fez essa pergunta, mas experimente fazer isso já amanhã, se você tiver oportunidade. É o Juarez. Ele mandou até aí que foi eu. Juarez. Ótima pergunta, Juarez. Faz parte aí do nosso grupo. Assim, só para complementar, eu falo muito isso. Eu falo muito que o pessoal tem que fazer 2 ferramentazinhas, PowerPoint e Excel. Coloca no PowerPoint, no Excel e manda. Pum, manda pro seu líder não aceita. Mas apesar que o cara, de repente, é chão de fábrica, entra nessa questão que tu falou, né? Eu tô falando isso pra galera que tem nível um pouquinho assim. De repente o cara é chão de fábrica. A pessoa ele tem os recursos com ele, né? Ele tem a possibilidade de fazer um indicadorzinho no Excel, no PowerPoint. Rapaz, aí não é aí você tem que chamar o líder para uma reunião. Entendeu? Aí o negócio já muda de patamar, entendeu? Mostrar resultado, né? Falar que, pô, chefe, aqui você vai ganhar isso aqui você vai ganhar, e mostrar resultado, né? Tentar se vender, né? A gente fala muito isso, que a galera tem dificuldade de se vender. Exatamente, porque ele vai olhar para você com outros olhos, né? E se ele implantar isso, e for um líder com ética, ele vai falar, olha, a gente vai implantar junto o projeto vamos supor, o Juarez fez a pergunta, né? É um projeto do Juarez e do William. Pronto. E aí ele consegue ser enxergado. Então, assim, se você tem ideias, sugestões, leve para o seu líder. Da maneira que você puder, ou no boca a boca, ou se você tiver recursos, faça isso. Tem uma outra pergunta aqui. Qual o nome do curso que devo fazer para entrar no mundo da liderança logística? Você tem algum curso que você fez? Você sugira para o pessoal aí? Olha, a gente tem alguns cursos ali, todos são indicações de cursos que a gente acredita que dá um novo norte para a carreira profissional da pessoa. Tem alguns cursos que são gratuitos, né, ali. Então comece pelos gratuitos na nossa página, né? Se você não tem muito habilidade com Excel, vá lá no Excel, né? E aí depois, se você tiver recursos, se você quiser melhorar a tua carreira, um curso de PNL, Programação Neurolinguística, né? Tem um livro que se chama O Corpo Fala. Então, às vezes você está conversando com o teu liderado, ele não precisa nem falar nada, mas pela postura dele, se ele está sorrindo, se ele está assim, ele está fechado porque você está falando. Se ele está assim, ele está prestando atenção, sabe? Essas coisinhas que fazem toda uma diferença. Isso eu aprendi, Rodrigo, quando eu trabalhava no comercial e precisava fechar vendas. Então, eu precisava saber se o cliente iria comprar de mim sem ele falar nada. Então, era através da atitude, da postura corporal dele que eu sabia se eu estava com
esse, programação neurolinguística, bem legal. Depois tem o de Power BI, né, que está vindo essa nova tendência aí. E também eu tenho uma página legal que eu não posso deixar de falar, que é um amigo nosso, que ele vai até começar a engajar com a gente, que ele é psicólogo, né, e ele trabalha muito nessa questão, de essas questões que a gente comentou aqui, ele vai a fundo, né, e ele começa a dizer o nome do porquê que isso acontece. Depois eu deixo lá no meu, embaixo da nossa live ali, o comentário da página dele. Ele se chama Herbert. É excelente. Ele trabalha há 10, 15 anos na Electrolux, ele tem muita experiência com o pessoal, eu indico. Manda outra pergunta aí. Então, e se vocês tiverem alguma dúvida, pesquisa lá na página do William, chama ele no direct aí, tenho certeza que ele não vai se opor a atender vocês. Eu tô botando você na furada, vai ter muita coisa para tu fazer. Vamos que vamos. Assim, eu tenho uma pergunta aqui. Como é o currículo que o líder procura normalmente? Como é o currículo que o líder procura normalmente? Que você, como líder, vai analisar o currículo. Opa, esse cara aqui é fera. Esse cara aqui é um cara que... Depende muito da vaga, né, Rodrigo? Depende muito da vaga. E o que o líder ele vai olhar? Se a pessoa tem experiência. Mas, às vezes, o líder ele gosta de alguém que tem brilho no olhar, sabe? Quando você chama para uma entrevista, o cara tem sede de fazer aquilo, ele tem garra. Então, às vezes, Rodrigo, uma pessoa que tem muita teoria não vai entregar metade do que uma pessoa que está com desejo, sabe? Alguém que está chegando na logística agora, que acabou de se formar. Tem que dar oportunidade para essas pessoas, entendeu? Então, no currículo, que foi a pergunta, você vai ver se a pessoa tem experiência, a gente olha, para que a pessoa não tenha dificuldade em exercer a função, né? Para que ela já chegue já meio que dominando o assunto. E você vai ver também vagas, para ver se o perfil dela se encaixa com o que você quer para a tua equipe. Você tem que trazer pessoas para a tua equipe que pensam iguais a você, né? Nessa mesma metodologia, para incrementar o time. E cursos, principalmente de habilidade social, cursos gratuitos. Às vezes, estamos numa pandemia, eu estou sem recurso, façam, pessoal. Lá no LinkedIn mesmo, né, Rodrigo? Tem vários cursos gratuitos. Sim. Na sua página, a gente está sempre... Então, assim, se conectem com essa galera, né? Escola de Logística, Tudo é Logística, Mundo da Logística, Logística em Foco. O nosso objetivo, dá para entender, que é levar informação. E aí vocês vão podendo amadurecer o que vocês precisam fazer. Verdade. Assim, ela até colocou que eu, sem experiência, vou ser chamada para entrevista para mostrar esse meu amor em trabalhar. É que ele falou, se você tiver compatível com a experiência com o cargo, sim. Mas assim, eu dou sempre uma sugestão, pessoal, para vocês sempre começarem, quer começar sem experiência, procura uma empresa de pequeno porte, que ali ali é uma mina. Uma empresa de pequeno porte é uma mina para você ter um crescimento profissional. Assim, se você trabalhar numa empresa de pequeno porte, fizer um bom trabalho, cara, você pode ter certeza que qualquer empresa que você trabalhar de grande porte, você vai sair bem. Por quê? Porque a empresa de pequeno porte não tem muita ferramenta, mas ela dá muita oportunidade. Porque é uma empresa que pessoas que já estão mais à frente, já têm muita experiência, não querem trabalhar, justamente por motivo de salário, motivo que a empresa não pode pagar um salário legal, mas que você que está começando, você vai ter uma oportunidade lá, porque a empresa ela vai te dar uma oportunidade, porque geralmente são empresas que, infelizmente, não conseguem segurar o funcionário quando o funcionário já está crescendo, porque o cara vai para uma empresa multinacional, o cara vai galgar, de repente o cara monta a própria empresa dele. Então, assim, eu sempre dou uma dica: empresas de pequeno porte, procure essas empresas se você não tem experiência, se você quer ser um líder, teste nessas empresas, procure essas empresas, vá lá, procure empresas nessas empresas, tenho certeza que você vai se dar bem. Isso mesmo, né? E procurar estudar, né? Às vezes fazer um curso de técnico, se você tiver a oportunidade de fazer um superior, porque o recrutador ele vai ver que você tá assim, né? Tá dando informações, tá se engajando naquilo, que você tá dando um passo. Página, né, Rodrigo? Um currículo resumido, né?
Mas você coloca as palavras-chave ali, né? Que aí ele bate o olho e já fala, ó, essa pessoa aqui é interessante, eu vou chamar, dar uma oportunidade para fazer uma entrevista. Aí na entrevista, o primeiro passo é fazer o seu currículo ele ser atrativo. E na entrevista você mostra quem você é. É a hora de você falar, e como você disse, Rodrigo, é hora de você vender teu peixe. Tu não pode chegar na entrevista e ficar tímido, ficar introvertido. Tem que falar que você quer a vaga, que a vaga é tua. Você tem que chegar com esse pensamento. Porque se você não acreditar nem você, Rodrigo, né? Quem é que vai acreditar? Então começa do princípio daí. Não é verdade. E o currículo é bom tu falar. O currículo, cara, tem que fazer com as palavras-chave, porque o recrutador ele não conhece muito bem as vagas, não. Então, assim, ele vai pelo que ele entende, mais ou menos, que o gestor passou para ele. Então, é super importante essas palavras-chave. Eu tenho uma outra pergunta aqui. O medo pode atrapalhar a oportunidade? Como vencer o medo? Sim, o medo sim, porque o medo ele trava a gente, né? Em qualquer coisa da nossa vida, se a gente está com medo, a gente tá travado. E aí a gente fica inerte, a gente fica parado. E a nossa vida é uma constante evolução, em tudo que a gente faz. Então, peça ajuda, né? Busque saber a causa. Por que você está com medo? Você está inseguro por algum motivo. Trabalhe em cima dessa sua segurança. Fortaleça essa parte que você acha que você é inseguro, para você não perder oportunidades. O medo todo mundo tem, tá? Hoje eu estava com medo de participar dessa live. Tá vendo? Vambora, entendeu? Então é isso. Então quando você começa a pensar nisso, fica, é natural, né? Nós somos pessoas com sentimentos, né? E então isso é natural. Então se quem fez a pergunta aqui, não sei quem foi que fez, se você tem medo, é uma coisa extremamente natural, não precisa ficar sem dormir por causa disso. Treine, né? Treine, se caso você, na hora de uma entrevista, você ficar muito introvertido, né, Rodrigo? Simule uma entrevista como se você estivesse falando com alguém, chame alguém da tua confiança, e aí o seu resultado vai ser bem diferente. Existe alguma ferramenta administrativa que visa unir a diferença de cada colaborador em formar uma equipe com forte e com os pontos fortes de cada um? Você conhece alguma ferramenta? Eu assim, não conheço. Ela conhece análise SWOT. Então, essa é excelente. Na verdade, assim, eu tenho o meu cunhado que ele trabalha numa grande empresa do ramo de álcool e açúcar. E aí ele compartilhou comigo o material de um feedback que ele recebe lá. É uma planilha simples do Excel. Você coloca a foto do seu colaborador e você coloca 3 pontos que ele é bom, que você vai elogiar ele, e 3 pontos que ele precisa melhorar, e faz as considerações finais. Com isso, se você fazer esse mapeamento da equipe inteira, você consegue ter uma ferramenta, né? Uma planilha do Excel voltada para o feedback, que você consegue ajudar a sua equipe de uma maneira simples. Tem ferramentas mais sofisticadas? Tem. Mas eu uso essa lá, e assim, são feedbacks extraordinários, porque visa a pessoa, o foco não é a ferramenta, mas o foco é o resultado que você tem por dar o feedback através disso que a pessoa falou. Você elogia os pontos positivos e depois você coloca ali 3 pontos, ou 1 ponto, que a pessoa precisa melhorar, né, melhorar. E aí vai. Agora eu lembrei, na verdade, a empresa que eu trabalhava, não sei se um tempo atrás o pessoal lembra, eu compartilhei o estilo de perfis que você tem, e aí, se eu não me engano, lá embaixo tem um nomezinho. Geralmente eu não costumo tirar, até para dar crédito para as pessoas, né, que fizeram a arte. Aí tem o nomezinho da ferramenta que a gente usou até na empresa, que aí fala se você é analista, se você é executor, aí fala o tipo de perfil, e depois que você entra nesse perfil, aí você tem uma segunda etapa, que aí você faz com o seu gestor, que aí ele linka, né, de acordo com a cultura da empresa, o que você se enquadra, qual é a nota que você recebe ali, você primeiro se dá. Só integridade que eu recebi 10, mas assim, graças a Deus, integridade eu falei para a minha gestora que era o mais importante. Recebi 10, sim, o resto aí, 8, teve um. A média foi 9 alguma coisa, foi uma média legal, acho que foi 9, 8, não lembro.
Então a média é legal, mas sim, tem essa ferramenta, é Solid, se não me engano. Acho que é Solid. Tem aqui é interessante, tem o Herbert aqui, que é o psicólogo lá que eu falei com você, ele tem uma ferramenta que ele consegue, que ela vai ver o perfil de cada funcionário, cada colaborador com base que você falou. Então, eu vou falar de novo, vou deixar o link dele aqui, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, melhor falar com um especialista da área. Quando você sabe que não tem como tentar mais com aquele colaborador? Quando a gente tem que desistir do cara? A pergunta da pessoa é essa, aquela coisa que a gente falou. Vai dando sinais, né, Rodrigo? Ele vai dando sinais. Ele não tem mais engajamento, ele já não tem mais aquele entusiasmo, né? Virou. Então, assim, e aí você tenta conversar com ele para entender qual é o motivo. Às vezes, ele chegou num momento da vida dele que ele quer fazer um acordo com a empresa, que ele está com outro projeto, sabe, de vida. Então, talvez ele vai usar aquele dinheiro para ele ir para novos horizontes. Não tem o que você, como líder, fazer para manter um funcionário desse. Então, é hora de você falar boa sorte, obrigado, e se surgir uma nova oportunidade, né, você foi íntegro, uma palavra legal que você falou, as portas estão abertas para você. Você sair de uma empresa de cabeça erguida, sabe, de uma forma íntegra, é a melhor coisa que tem, porque se amanhã ou depois dá uma dor de barriga, né, Rodrigo, acontecer algum problema, as portas estão abertas lá para você. É verdade. Então, assim, se você deixar um bom trabalho, às vezes você está saindo da empresa porque não é porque alguma coisa errada que você fez. Mas, se for de a equipe tá sofrendo, sabe o famoso sanguessuga? A equipe toda trabalhando e o cara... Então, assim, ele não... Como que você identifica, foi a pergunta, né? Que a pessoa não tem mais jeito. Ele não te dá retorno nenhum. É um funcionário que você está falando com ele, parece que você está falando com a parede. Você explica a causa, você explica a questão que está difícil hoje o emprego, você explica por que vai ser bom se ele... Mas ele já não quer mais. Esse é o detalhe. Já não ele mesmo não quer. Então ele mesmo ele vai acabar colhendo o que ele plantou. Não entregou, ele acaba... Já não faz mais parte da equipe através Verdade. de um desligamento. Né? Pode acontecer de ter um colaborador ter mais de uma visão sobre que o líder? Não pode acontecer de um colaborador ter mais visão que o líder? Então, ele tem uma visão melhor do que o líder? Com certeza. E muito. Vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo. É um exemplo só, hein, pessoal, por favor. A usina, uma usina de álcool. As pessoas trabalham lá há muito tempo, pessoas antigas. E aí a usina está precisando de um líder lá. Aí ela coloca a pessoa porque ele é bom tecnicamente. Ele entrega resultado. E ele é o mais antigo de casa. Mas ele não tem conhecimento e know-how nenhum com gestão de pessoas. Aí o que acontece, Rodrigo? Coloca ele no lugar, aí chega lá, ele vai gritar com os funcionários, ele não vai colocar nenhuma ferramenta administrativa, nenhuma ferramenta de... Então, acontece e muito, né? Só que aí o que acontece para o colaborador? Ele precisa entregar o resultado dele, fazer uma forma de ele ser visto, porque é uma oportunidade. Verdade. O cara não aprendeu lá no chão de fábrica, né? Geralmente é isso. O cara não aprendeu no chão de fábrica e aquele chão de fábrica para ele foi um período que ele não quer esquecer da vida dele e nunca mais lembrar. E aí, quando chega como gestor, fica perdido. Essa aqui é polêmica. Essa aqui é um pouco polêmica. Essa aqui eu tenho certeza que eu vou usar para uma outra live que eu vou fazer mais para frente aí, uma pessoa que vai falar sobre feminismo na logística. E aí eu vou usar com ela essa questão aqui. Como você vê a liderança feminina liderando uma área mais masculina. A gente sabe que logística é predominantemente masculina. E como você vê, a gente até acho que teve um debate no grupo hoje aí sobre isso, sobre essa parte de feminismo, essa parte das mulheres na logística. Eu entendo que as mulheres são tão boas profissionais como os homens. As mulheres, ela tem uma coisa que eu acho que é superior ao que o homem tem, que é aquela questão da intuição, sabe?
quando coloca um negócio, dificilmente ela está errada. E quando ela embasa isso com números, com indicadores, é uma líder sem igual. E ela é muito humana, geralmente, a mulher, né? Até mais que o homem, e muitas vezes. Então, eu acredito que eu sou muito a favor dessa questão, né? Eu levanto essa bandeira com elas, que precisa, sim, dar mais oportunidade naquele departamento que não há aquela questão braçal, né? Porque eu não sei como que essa questão da logística está enxergando isso, né? Porque tem a parte da operação. Com certeza, porque ela vai trabalhar mais com a cabeça, com a inteligência, com as pessoas do que não trabalha. Então a gente precisa mesmo de mais líderes femininas, né? E que elas venham, porque conforme a gente já conversou, Rodrigo, essa pandemia está se formando uma onda onde as empresas vão querer recuperar tudo aquilo que elas não estão faturando agora. E essa onda está se formando, né? Quem está aí, quem está querendo entrar no logística, aproveita, porque a gente enxerga muitas oportunidades que estão vindo. E agora é o momento dessas pessoas se prepararem, né? Se você tá parado, tá inerte, a sua vida não vai mudar. Agora, se você está correndo para fazer curso, se especializando, network, que é isso que a gente está fazendo, você vai estar recolocado rapidamente. Legal. Eu também compartilhei essa mesma visão que você colocou. E assim, eu coloco muito para as meninas aí, quando me perguntam sobre liderança, eu falo, cara, vocês não tem que se colocar abaixo nem de ninguém, não. Pelo contrário. Tem que mostrar que veio para mesmo. Assim, também daquela forma que tu falou, né? Nada de embate, de menino contra menina. Não existe isso. Isso é a empresa, você está representando o cargo e as pessoas têm que entender que você está representando um cargo, você não está representando ninguém. Você não está representando homem ou mulher. Eu falo muito isso para quando eu vou liderar pessoas, aí eu tenho líderes homens, líderes mulheres. Eu falo muito isso, cara. Você tem que botar na sua cabeça que você representa o cargo. Quando você vai falar alguém, fala assim, a empresa, aí o cara vai entender que não é você, é a empresa. Então, assim, Exatamente. eu gosto muito de colocar essa visão. Deixa eu falar uma coisa, né? A gente faz a gestão de uma filial, hoje em Araraquara, de uma empresa de transporte de carga, e a nossa líder operacional é uma mulher. É uma mulher. Ou seja, as mulheres têm total capacidade, com base no que você falou, do que eu falei, e, assim, a gente está precisando mesmo, né? O setor vai precisar bastante, então é um... Da transportadora que eu estava trabalhando aqui no Rio, e também era mulher. Então, assim, comandava e tranquilo, não tem tanto mistério. A gente vê muito o pessoal falando que não tem como mulher, mas isso aí é conversa fiada. As mulheres estão aí, tem mesma ou até mais competência que muitos homens, porque tem mulher aí que está mandando super, hiper bem na logística aí, está despontando de uma forma absurda, e tem uma visão monstruosa. Eu dei aula com as meninas aí que são top, que brinca na logística. Vamos lá. Pessoal, a gente nem vai estender, porque o tempo aqui é rápido. Como lidar com líderes que dão privilégio aos amigos? Isso aqui é complicado. O cara só promove favoritismo. Favoritismo, né? É um líder que ele é... O líder, um bom líder, ele tem que ser imparcial. Se tem favoritismo na empresa, a empresa está com uma grande rachadura. E isso logo vai desmoronar, né? Porque se você não se cerca de bons profissionais, como é que você vai trazer resultado para a empresa? Eu coloco meu amigo aqui, porque ele é meu amigo, mas ele não tem um currículo profissional. Eu coloco meu... Na verdade, tu tá iniciando um círculo vicioso que vai te levar para baixo. Infelizmente, é verdade isso que perguntaram. Realmente, eu já vi isso acontecendo. Mas as empresas, né, as grandes empresas e líderes jamais podem, tem que ser imparciais, tem que colocar as pessoas pela competência dela. Então, se você viu isso, meu amigo ou minha amiga que fez a pergunta aí, isso está muito errado, muito errado.
são pessoas inteligentes, mas eles são pessoas emotivas. Sinceramente, eu nunca trabalhei com autista. Assim, não sei se tu já trabalhou, tu tem experiência. De incentivo fiscal que contratam funcionários assim, né? Eu não tive essa experiência, né? Mas eu já vi alguns líderes tratando esses funcionários. E muitos deles entregavam muito bem, viu? São muito esforçados, né? Até, sabe assim, você fala assim, dá gosto de ver esse perfil de colaborador, né? Trabalhando. Esse dia eu vi um no Burger King lá, em alguns lugares, sabe? Nem sei se podia falar o nome, acabei falando. Fala, pô. Que é lá que nossa. Falei. Já vi também em supermercados, sabe? Eles tinham. E eu parei para ficar olhando e, assim, fiquei surpreso e muito feliz de ver isso acontecendo. Eu nunca trabalhei. Eu trabalhei já com pessoas com deficiência física. Eu lembro que eu trabalhei com um rapaz que tinha deficiência física, a gente botou ele na parte de monitoramento. Cara, o cara, monstro, filho. Monstro. Fazia coisas que monstruosas dentro da parte de monitoramento. Assim, é surreal, eu vi. E assim, eu gostava muito de trabalhar com ele, porque é um cara que tinha uma visão legal. Eu assim, tinha deficiência dele física, mas a parte mental o cara era top. Então, assim, como é que eu lidava com ele? Dava normal. Eu tratava ele de uma forma muito normal. Sim. Eu vi uma pergunta aqui, Rodrigo, falando sobre a questão de vocês serem um empreendedor, né? Dentro da empresa. Então, se você é uma pessoa, geralmente fala de empreendedor, né? Você vai montar um negócio próprio, mas você pode ser um empreendedor dentro da tua empresa. Por você dar ideias, por você ser proativo, por você trazer o seu líder e mostrar que aquilo pode ser aplicado. E aí o teu líder, ele tem que te dar o devido crédito, né? Esse seria o correto. Então, assim, se fala um pouco, né, respondendo a pergunta, mas a gente deve fazer, sim, esse empreendedorismo dentro das empresas, que dar bastante sugestão e ideias. A gente já falou aqui, tinha uma pergunta aqui, ó. Como lidar com amigos sem perder o amigo? A gente até falou sobre isso, né? Assim, você vai tratar normal. Eu vou até matar essa, que esse é um funcionário normal. Galera, o seu amigo é um funcionário normal. Se você tiver que mandar ele embora, porque ele não está dando resultado, você vai mandar ele embora. Vou nem deixar ele responder essa que essa quer responder. Você vai mandar o cara embora. É seu amigo, mas infelizmente, da porta para fora, da porta para dentro. Ele se você for supervisor, ele for encarregado, ele é o supervisor fulano de tal, você é o encarregado fulano de tal, até mesmo porque está no crachá lá. Senão você usaria o crachá. Senão você não teria número de funcionário. Então, assim, você está representando o cargo da empresa. É isso que eu quero que a galera coloque na cabeça. Galera, quando você entra numa empresa, você representa o cargo. Saiu? Opa, vamos se abraçar. William, beleza. William é meu gestor. Ó, me chama atenção toda hora. Beleza. Saiu da porta para fora? William, você é meu amigo. Pronto, acabou. As pessoas têm que entender isso. Profissionalismo, né? Tem que ser profissional, porque se depois da porta da empresa para fora, você pode fazer o que você quiser, mas ali dentro você tem que ser profissional. E sabe o que pode às vezes acontecer? Às vezes o seu amigo, ele nem é o líder. Vocês são os dois colaboradores, mas aí vocês divergem de opinião. Você apoia o líder e o seu amigo fala que não. E aí, né? O que fazer nessa questão, né? Aí você tem que explicar para ele que você ali é profissional. Bateu o cartão, saiu da empresa, ali você volta a ser o amigo. Mas verdade. Você tem que ser profissional. Profissional. Aqui tem uma aqui também, ó. Como fazer o líder que uma coisa atravessada, ele já leva pro coração, e aí ele fica puto colaborador, aí o colaborador. É um líder sem preparo, né, Rodrigo? Ele entra na parte da liderança tóxica. Às vezes ele não tem um preparo emocional, uma inteligência emocional. O funcionário vem trazer uma sugestão para ele, ele vai falar: por que você está falando isso? Você acha que eu estou fazendo alguma coisa errada? Mas não está falando dele. Está falando da empresa, do bem comum. Então, infelizmente, pode acontecer. A gente tem que... o líder, ele não pode misturar o profissional com a parte emocional e levar
como se o que estivesse sendo dito é sempre pessoal, levar para o lado pessoal. As coisas não funcionam, Rodrigo. Quando o líder leva as coisas sempre ou o líder ou até mesmo o colaborador. Às vezes você vai dar um feedback para ele, você fala, ó, você tem esse ponto a melhorar, vai ser bom para todo mundo. Ah, mas por que você está falando isso para mim? Não, dentro da empresa não podemos levar para o lado pessoal. Empresa é empresa. Profissional, profissional. Aqui, estão acabando. Vamos ver se dou uma corrida aqui. Acho que faltam uns 5 minutos. Como passar uma decisão do superior sem deixar os colaboradores revoltados? Provavelmente essa decisão difícil, né? Tipo assim, o motorista não vai ter mais pernoite. Aí como fazer isso? Você também trabalha com transportador. E aí você é o supervisor, o gerente fala, você vai ter pernoite, falar com o seu motorista. Na verdade, assim, eu procuro alguma coisa, Rodrigo, eu chego assim, ó, pessoal, tem uma notícia boa e uma ruim. Porque às vezes, Rodrigo, não está na nossa alçada, né? Não está no nosso poder de decisão. Algumas coisas vêm de cima, né? Então a gente tem que tentar passar aquilo da melhor forma possível. Então eu arrumo alguma coisa ali na equipe e tal para tentar compensar isso. Tem uma aqui, pesquisa de clima funciona mesmo? Se perguntando se a pesquisa de clima realmente funciona. As que eu vi, as que eu tive a oportunidade de ver, eram pesquisas de clima extremamente neutras. A pessoa não precisava se identificar. E aonde eu vi isso sendo aplicado revolucionou algumas empresas. Porque é aquela coisa que você fala assim, você vai fazer uma compra e aí você quer reclamar, você não vai falar com o vendedor, você vai falar naquele, como que chama, aquele, esqueci o nome lá é um departamento específico para tratar de reclamações. Então as pessoas que fazem uma pesquisa de clima, eles não estão sempre falando coisas boas. Geralmente é o RH, né? O RH. O RH dentro de uma empresa é o RH. Então, essas informações vão chegar ali porque eles querem fazer o quê? Eles querem medir a liderança deles, tá? Então, assim, na maioria das empresas que eu vi sendo aplicada, se for neutra, quem é o que faz, né? Ou é um sistema, ela funciona. Vou fazer a última aqui. E aí, só que acho que não vai dar tempo, cara. Falando sobre os líderes após 50 anos. O porquê as empresas não valorizam esses líderes. Mesmo essas pessoas sendo qualificadas, tendo maturidade, tendo experiência. E aí você já deixa aí você já deixa as suas considerações finais para a gente já finalizar com as suas considerações finais também, porque vai estar apertado agora o tempo. Vamos lá, Rodrigo, eu tenho acompanhando o mercado, tá? Eu leio bastante algumas revistas, a Exame, alguns canais que falam sobre gestão de pessoas, e a tendência é essas pessoas com mais experiência ter uma reviravolta aí. Essas pessoas, porque a empresa não pode trabalhar só com aquela moçada, ela tem que intercalar os perfis para ter uma maturidade dentro da equipe. E com essa tecnologia, com a questão do home office também vindo bastante, essas pessoas elas vão ser inseridas mais, é o que eu venho lendo, do que acontece hoje. Então continue, né? Você está com 40 anos, você não está velho, você está com 50 anos, você não está velho. Continue, né, correndo atrás, mandando oportunidade. Uma live 10 horas da noite. A gente está vendo, está falando com você. Se você é próximo a mim, eu tenho uma oportunidade, eu vou trazer quem? Quem está interessado. Não quem não quer saber. O network é isso. Essas 20 pessoas que estão com a gente aqui são pessoas que a gente tem que valorizar. E o LinkedIn é assim. Então, continuem, né? Continuem. Eu também não sou tão novinho assim. Eu tenho a minha irmã que trabalha também numa empresa de transporte, também não é nova, e ela conseguiu, não é novinha, né? Se ela tá ouvindo aqui, que ela vai ficar brava, hein, Rodrigo? Mas ela foi lá e conseguiu. Pelo know-how dela, entendeu? Pela competência dela, e ela trabalha muito bem, é uma excelente profissional na área comercial de uma transportadora. Show.
Agora, deixar suas considerações finais, agradecer a oportunidade, foi surreal hoje. Cara, eu sabia que ia ser bombar, mas não sabia que ia ser tanto. E assim, cara, tem muita coisa para conversar aí. E parabéns aí pelo conteúdo que você trouxe pela gente. Muito obrigado pelo conteúdo. Agradecer o pessoal que participou aí. E a gente vai marcar uma próxima, na próxima semana aí. De repente, eu não sei, não marquei a live ainda, mas a gente vai estar falando sobre comercial e logística. Então, assim, por que motivo essa intriga rola aí entre comercial e logística? A gente vai estar conversando com um colega que já trabalhou tanto um quanto no outro. A gente vai estar falando sobre isso aí. Essa vai ser muito boa. Eu queria agradecer também todos que estiveram conectados com a gente. Eu queria agradecer a todos os canais, né, do nosso segmento, né. Tem o Anderson também, tem o Tudo é Logística, o Mundo da Logística, Escola de Logística, que é o teu canal. Eu vou acabar esquecendo aqui, mas assim, nós estamos todos interligados, né? Venham com a gente, né? Venham compartilhar conhecimento que vocês sabem. Queria agradecer a esse pessoal, porque assim, o material que vocês colocam, eles nos motivam, né? A cada dia, né? A ter uma perspectiva diferente. Então, eu queria agradecer a todos que ficaram com a gente até agora e dizer o quê? Que tudo na nossa vida é relacionamento. Sempre atrás de um CNPJ tem um CPF. Pessoal, participem, né? Interajam. Valeu, galera. Muito obrigado, William. Não esqueça de ir lá no canal do William. Acompanhe o William. O William vai ter sugestão de um colega que trabalha com a parte de liderança, que é psicólogo. Acho que vai ajudar muito aí a galera. Eu não sei se ele tem um canal, mas se tiver um canal, compartilhe com a galera lá, que eu acho que vai ser muito importante. Ele tem. Então, vai ser muito importante a gente divulgar esse canal aí, mais uma pessoa para ajudar a galera aí. E assim, William, muito obrigado aí, cara. Cara, foi muito surreal. Agradeço muito o pessoal aí. Cara, foi muito top. Eu acho que se a gente tivesse no YouTube, eu acho que ia bombar, ia dar 3 horas, que a gente já fez uma live de 3 esses dias aí, entendeu? Assim, muito obrigado a todos. O tempo agora já tá chegando ao fim. Então, assim, até uma próxima. E não deixem de acompanhar o William. O William tem muita coisa boa. Eu acompanho lá, o William lá. É muita coisa legal que o William compartilha.